Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o famoso Cabelo para falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Teremos a partir de agora atividade e boa sorte aí, Cabelo. Tá contigo. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Bacana. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok? Bacana. Bom, pessoal, vamos lá. Nós estamos passando por uma revolução de mercado, que é a visão computacional. Eu tenho bastante engajamento nesse setor e meu principal objetivo é compartilhar todas as minhas experiências e não sou melhor que nenhum de vocês. Meu nome é Alessandro de Oliveira Faria. Não estou aqui para me auto-edificar, eu acho que a única coisa importante nesse slide é que eu estou desde os 10 anos de idade participando com inovação, desenvolvimento e sempre um passo à frente do mercado num contexto de produtos inovadores. Mas ao longo dessa jornada, desde os 10 anos, desde 1983, desde os 11 anos, desculpa. Então, o meu principal objetivo aqui é compartilhar todo o legado, o caminho das pedras, e ressalto que não sou, novamente, que não sou melhor que nenhum de vocês, e sim aqui compartilhando os erros e acertos, tá? Eu acho que o primeiro ponto, como a palestra tem muito foco em inteligência artificial e visão computacional, uma revolução que nós devemos usar a serviço da humanidade, a visão computacional é uma área da ciência que permite fazer as máquinas enxergarem, tanto processar, extrair dados de vídeo, imagens, tá? Nós podemos extrair informações analíticas em tempo real, ou também um processamento posterior. Isso era muito difícil no passado, exigia muitos conhecimentos matemáticos, caríssimos computadores. E hoje, graças à evolução do hardware, do software, nós possuímos frameworks que proporcionam isso de uma maneira fantástica. Então, a época que tinha que fazer feitiçaria para as coisas funcionarem, acabou. E também acabaram também os falsos deuses. As pessoas dão um Ctrl+C, Ctrl+V na internet e aí acaba se auto-edificando em virtude desse fato. Hoje qualquer um consegue processar inteligência artificial com visão computacional, a linguagem Python de alto nível. Eu acho que todo mundo tem que saber programar. Do mesmo jeito que quase todo mundo, eu não, né? Todo mundo sabe fazer um bolo e mesmo assim compra na padaria. Então, você saber programar não quer dizer que você vai acabar com a profissão dos desenvolvedores. Nesse vídeo nós podemos ver um exemplo de uma inteligência artificial desenvolvendo em tempo real um programa. Então você coloca uma tag pedindo qual é a função necessária, quais as instruções essa tag tem que incluir dentro do método, no caso é em Java, e a inteligência artificial busca o melhor código na internet, já faz uma análise em tempo real e consegue escrever o software melhor que nós. Resumindo, uma inteligência artificial faz o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V bem melhor que nós. Entretanto, já existe hoje projetos que você solicita a rotina que você deseja. Então, a inteligência artificial cada vez mais vem tornando mais fácil o uso da própria visão computacional ou qualquer outro tipo de desenvolvimento. Tá? E como nós estamos falando de visão computacional, é quase impossível não mencionar as redes neurais convolucionais. Ela é a grande coqueluche do momento, é o estado da arte quando falamos de processamento de imagem, e o seu principal objetivo é localizar objetos ou qualquer outro tipo de objeto, de figuras treinada anteriormente. E como funciona? Quando nós queremos identificar um objeto, um animal,
uma pessoa, seja qual for o objetivo da identificação, as redes neurais convolucionais, ela recebe praticamente uma imagem, depois ela tem o problema de classificação, ou seja, quais são os objetos presentes na imagem. O problema de classificação não está preocupado com a localização do objeto, e sim com a classificação dos objetos. Uma vez classificado o objeto, aí sim nós temos o segundo problema de localização, ou seja, em quais coordenadas da imagem pertence determinado objeto, e depois nós possuímos o problema de segmentação, tá? O segmentação, ela está preocupada em qual região da imagem pertence aquele determinado objeto, mas não se limitando apenas ao retângulo. Então, quando nós falamos dos problemas propostos de visão computacional, nós temos problemas de classificação, de localização e de segmentação semântica de maneira clássica, tá? Então, o problema que nós estamos resolvendo é um problema que envolve, como nós estamos vendo aqui na imagem do gatinho, nós temos uma imagem e no problema de classificação nós estamos nos remetendo ao problema do que tem dentro da imagem. É um gato, nós temos um gramado, um cenário, um fundo azul, e após a localização, a classificação desses objetos, nós temos o problema de localização. Qual é a região que esses objetos que foram localizados se encontram dentro da imagem? Seria a coordenada inicial XY, a largura e a altura, tá? Com isso, nós já resolvemos grande parte do problema no contexto de visão computacional. Entretanto, nós podemos aplicar segmentação semântica, ou seja, quais pixels representam determinados objetos ou determinadas instâncias. Então, a segmentação semântica, ela se preocupa, sim, com a ocorrência de quais pixels pertencem a uma determinada instância. E quando nós estamos envolvendo um trabalho de segmentação semântica, nós podemos também ter a segmentação de instâncias. Então, eu tenho dois cachorros e um gato. Então, eu determino já, eu acabo fazendo um agrupamento das instâncias dos objetos. Então, eu sei quais pixels pertencem a instâncias de cachorro e quais pixels pertencem à instância de gatos. Então, quando nós estamos falando de segmentação, nós temos a segmentação dos objetos e a segmentação das instâncias. A segmentação semântica, ela pode ser dividida, então, em duas partes quando nós estamos tratando o contexto de visão computacional. Quando nós falamos de redes neurais convolucionais, nós temos uma série de frameworks. Nós temos TensorFlow, uma série de tecnologias, frameworks, vai depender da tecnologia em questão. Nós temos TensorFlow, Keras, Torque, CAF, CNTK, tem várias alternativas hoje de mercado. YOLO, frente aos métodos e às técnicas de visão computacional, ela se encontra no estado da arte. Então, esse é um ponto importante. O YOLO V4, até maio, se encontrava na melhor solução e seu estado da arte frente aos outros métodos concorrentes, como a Faster RCNN, e tem outros concorrentes de predição rápida de detecção. E o principal diferencial do YOLO é que você olha uma única vez para a imagem. E esse foi a grande genialidade do YOLO. Você tem uma precisão, mas com uma performance muito superior. O YOLO surgiu na versão 2. E se ele fosse aplicado sozinho num carro autônomo, sem sensores, dependendo da estampa, o veículo poderia atropelar o ser humano dependendo da estampa, se dependesse apenas da visão computacional. No YOLO versão 3, isso já começou a ser superado, mas ainda era passível de falha. Para vocês, esse vídeo é muito representativo de mostrar a eficiência e a evolução do YOLO. O YOLO versão 4 ele já teve um ganho expressivo de performance e também de acurácia. Então, um vídeo fala mais que 1000 palavras, né? E o YOLO versão 4, então, ele trouxe um ganho significativo para a história da visão computacional. A
até maio, eu estava praticamente tranquilo. Falei, poxa, o Iolo está no estado da arte, já tem um domínio relativamente alto sobre a tecnologia, até que surgiu o Iolo R. É um novo conceito de visão computacional, porque é denominado redes unificadas implícita, com segmentação panóptica. Quando nós falamos de redes unificadas, é que ele não trabalha só com a parte de imagem, só com a parte holística. Ele pode trabalhar com textos e com sons, tá? Por isso que é denominada de redes unificadas. Implícita, porque uma rede explícita, ela reconheceria, por exemplo, um computador. Já uma rede implícita consegue reconhecer o computador, o botão do power, se ela está ligada ou desligada, a entrada do DVD, se existir. Então, a rede unificada implícita, ela praticamente é um reconhecimento automático, não proposital, que nós seres humanos efetuamos. Já a segmentação panóptica, ela permite, além de identificar o gato e cachorro, quem é o gato A e o gato B. Então, quando nós estamos falando de segmentação semântica, distâncias, eu tinha os pixels vermelhos que representavam os cachorros, os pixels verdes que representavam os gatos. Já na segmentação panóptica, eu tenho que o pixel vermelho é com relação ao cachorro número 1, o agrupamento dos pixels verdes representa o gato número 1 e os pixels amarelo, o gato número 2. Então, eu consigo classificar e identificar cada uma das instâncias de maneira singular. Eu não trato a instância gato e cachorro, eu trato cachorro 1, cachorro 2, gato 1 e gato 2. Eu consigo ser mais personalizado nesse contexto. Um exemplo de aplicabilidade de segmentação semântica junto à segmentação panóptica é você conseguir transmitir um jogo de futebol ao vivo e mudar as placas de propaganda mediante a transmissão ao destino da transmissão. Então, se eu estou num país, no Brasil, eu tenho uma propaganda, na Europa eu tenho uma outra, na China eu tenho outra propaganda, na Espanha uma determinada propaganda. Então, você trabalha com um mix de realidade aumentada e visão computacional simultaneamente. Então, a segmentação panóptica permite muito facilmente trazer um outro ganho num contexto de publicidade e propaganda. E quando nós falamos de visão computacional, não podemos esquecer o desempenho do hardware. Quando nós estamos operando com um computador, é insano pensar que o mesmo executável no Windows, que está rodando no i9 de 11ª, 12ª geração, é o mesmo executável que está rodando no i3 de primeira geração. Existem primitivas de performance no processador que torna o processamento mais ou menos rápido. E se eu não estou prevendo isso no executável, eu vou estar perdendo desempenho, ou seja, eu não estou explorando 100% o hardware. E isso você consegue fazer, por exemplo, na biblioteca OpenCV, na diretiva de compilação, que é um trabalho muito árduo, você requer muito conhecimento, chega a ser até improdutivo, embora necessário. A tecnologia evoluiu para que hoje nós não precisamos nos preocuparmos com isso. Hoje existe a tecnologia dentro da OpenCV OpenVINO, e até a própria OpenCV, ela já está compilada e permite você explorar o desempenho das máquinas de uma maneira eficaz. Ou seja, se eu estou rodando um processador que tenha a instrução MMX, SSE 4.1, 4.2, AVX1, AVX2, eu vou ter o máximo desempenho. Se eu já não tenho SSE 4.2, não tenho AVX, ela vai ter um menor desempenho sem ter que precisar recompilar todo esse código-fonte. Então, isso é um outro ponto muito importante. Isso permite com que a gente consiga utilizar computadores antigos e explorar mais a sua arquitetura de hardware, porque eu não tenho um executável genérico para rodar minimamente no i3 ou no i9, no i3 de geração
de primeira geração ou no i9 de última geração. Então, eu conseguindo colocar isso no executável, no binário final, ele por si só já tem, desde que o software foi previsto essa funcionalidade, você já consegue explorar com mais eficiência a performance do editor do hardware, tá? Ao ponto de eu conseguir fazer isso hoje com um processador de sexta geração. Não podemos, com isso, nós conseguimos trazer a inteligência para a borda, que são edge computer. O que acontece? Deixar toda a carga de processamento na nuvem não é uma boa prática, porque além do custo, você consome internet, você gera um overhead muito grande. Você pode fazer um pré-processamento local antes de mandar o grande processamento pesado para a nuvem. Então, eu só vou mandar uma imagem para fazer o reconhecimento facial se tiver uma face presente na imagem. E isso eu posso fazer nos computadores de borda. Então vem surgindo na Intel e muitas outros fornecedores, estão surgindo tecnologias que você pode dar mais inteligência na borda e não sobrecarregar a nuvem como um todo. E fica a dica no DevCloud da Intel. Vocês acessando o DevCloud da Intel, vocês podem acessar o hardware de última geração e com isso explorando o máximo desempenho de visão computacional com inteligência artificial, com diversos frameworks, tá? E quando nós falamos na computação na borda, não podemos deixarmos de olharmos para os aceleradores de hardware que vem surgindo. Hoje eu tenho pendrives que eu posso colocar no meu computador velho, que não consegue fazer nada, e dar uma sobrevida para ele. Esses aceleradores de inteligência artificial, de inferência matemática, permite que eu processe YOLO, TensorFlow e um monte de outros frameworks de visão computacional com inteligência artificial, sem a necessidade de eu trocar o meu hardware. Tem uns pendrives da Intel, da Google, existem diversas iniciativas no mercado. Mas o mais importante é que esses chips irão para dentro dos celulares e das câmeras, que trarão muito mais inteligência para o nosso ecossistema. Um exemplo disso é da câmera OAK. A câmera OAK, ela é praticamente um hardware, tá? Ela é um hardware modular, com um processador, com acelerador de inferência matemática, como eu mostrei anteriormente daquele pendrive, e com um leitor de profundidade 3D. Com isso, eu consigo fazer processamento de imagem dentro da câmera, dispensando um overhead no computador, fluxo de dados no USB, gerando gargalo até de I/O entre a câmera e a porta USB. Então, eu acho que cada vez mais nós teremos câmeras inteligentes capazes de processar modelos matemáticos, inferências matemáticas gerando nesses frameworks. Seja YOLO, TensorFlow, Torque, CLTK e qualquer outro framework. Para vocês terem uma ideia, aí uma imagem da câmera que nós possuímos, que é disponível no mercado, é um hardware praticamente aberto. Foi a comunidade OpenCV que fez esse kit de hardware aberto, tá? Claro que não é qualquer um que consegue fabricar isso, mas ele é totalmente open source e, mais importante que isso, é tecnologia aberta de última geração. O importante que vale a pena mencionar é que ele trabalha com uma resolução de 12 megapixels frente a outros concorrentes, resolução de 4K, fácil setup, você só pluga um cabo USB, qualquer um consegue fazer ele funcionar, processamento em tempo real, computação embarcada, eu não preciso consumir 1% de GPU, é quase próximo de zero o que eu uso, e todo o processamento é feito dentro da câmera, trabalha com H265, e tem uma eficiência energética, 6 watts, entendeu? Então eu consigo rodar isso até no Raspberry.
E sem contar o preço, que se eu for colocar uma computação embarcada e fazer tudo isso, eu estaria gastando em torno de $800, e com essa câmera aí, ela varia de 79, de 80 a $150, dependendo se eu estou usando o sensor de profundidade ou não, tá? Para vocês entenderem o racional da evolução, o grande passo evolutivo da humanidade, quando ela coloca inferência matemática no hardware embarcado, eu simplesmente faço um deploy no meu modelo, tá? Eu coloco um JSON informando onde está o meu modelo matemático, a câmera, eu faço um upload desse modelo na câmera, e a câmera simplesmente sai processando tudo isso de maneira mágica. E isso é sensacional no meu ponto de vista, pessoal. Desculpa aí. Para vocês terem uma ideia, como a tecnologia está evoluindo, aqui é um exemplo de como será, de como é a programação dessas câmeras. Você não precisa conhecer linguagem de desenvolvimento, não precisa conhecer uma linguagem específica. Você vai arrastando o seu diagrama, faz o input da entrada de dados, você coloca a dimensão da entrada da câmera, a resolução da câmera, coloca a conversão de espaço de RGB para colorido. Então, você vai arrastando os componentes e, por si só, escolhe o modelo. Se eu quero um reconhecimento facial, quero reconhecer veículos, eu quero reconhecer produtos numa prateleira. Então, eu arrasto a resolução, qual o dispositivo de entrada, o modelo de inferência matemática que irei trabalhar. Então, eu vou arrastando e conectando componentes que vai proporcionar, em tempo real, desenvolver um sistema sem sequer conhecer uma linha de programação. Então, esse é o grande diferencial da evolução da humanidade, ou seja, não tem mais engenharia de foguete, qualquer um vai poder desenvolver software de inteligência artificial, tá? Então, esse fica aí a grande provocação. Eu vou deixar o vídeo passar um pouco para vocês entenderem qual é o resultado final. Eu vou conectando cada uma das propriedades preview. Então, eu tenho preview conectando num determinado slot. Esse slot tem uma função, às vezes, de conversão, ou de envio de fluxo para uma determinada rotina. E com isso, nós conseguimos produzir tudo isso de maneira muito eficaz e muito eficiente, tá? Outro ponto importante como resultado são, utilizando a mesma tecnologia que vocês viram daquela câmera, engenheiros criaram um computador que você conecta com o celular, em tempo real ele analisa a rodovia, analisa geolocalização, ele faz a comunicação com o BD2, vê se tem alguma anomalia no carro, fala para já parar no próximo posto. Então, é uma junção de geolocalização, inteligência artificial, visão computacional, tudo isso em prol da humanidade. Então, você coloca praticamente um computador de bordo inteligente com câmera em carros convencionais, que a partir de 2000... o OBD2, eu acho que a partir de 2003, todos os carros de fábrica já saíam com a interface OBD2. Então, cara, é sensacional o que nós podemos fazer com tecnologia hoje. Além de tudo isso, nós temos as lojas de modelo. Eu não preciso comprar caríssimos ou alugar em nuvem caríssimos computadores para criar o meu modelo. Eu quero detectar palma da mão, quero detectar pedestres, quero um algoritmo de detecção de esqueleto. Eu já tenho lojas de modelo, onde eu simplesmente baixo esse modelo para que foi treinado para a identificação de um determinado objeto, para uma determinada ação, e faço o deploy desse modelo dentro dessa câmera ou dentro desse hardware. Então, esse é um ponto muito importante, porque do mesmo jeito que surgiram as lojas de aplicativo, agora vem surgindo as lojas de modelo matemático, e isso vai fazer um ganho de desenvolvimento, isso proporciona ganhos de produtividade no mercado assustador. Um exemplo do que nós podemos fazer com essas lojas de modelo, essa câmera, eu baixei na loja de modelo um detector de palma da mão e posso fazer um terminal de consulta multimídia em hipermercados ou em banco,
onde eu consigo manusear o ATN sem tocar, porque em épocas de pandemia, eu tocando em objetos, eu posso transmitir por contato físico Covid e outras doenças transmissíveis por pele ou por contato. Então, utilizando praticamente a mão, eu posso utilizar a mão como interface, uma interface de terminais multimídias. Tá? Outro exemplo muito bacana, um exemplo muito bacana é eu conseguir processar em tempo real o distanciamento social com com essa câmera embarcada ou não, mas com processamento 3D. Então, a câmera ela identifica o corpo e a distância tridimensional, como podemos ver no lado direito, se está obedecendo o distanciamento social 3 corpos de humano. Então, é muito útil em hospitais ver se está ocorrendo aglomeração ou em locais públicos. O governo pode movimentar a polícia militar de maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente, porque dependendo do local, a polícia militar atua sem ter que ficar fazendo ronda e vendo qual região desobedece o distanciamento social e está fazendo festas com aglomerações. Tá? Quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos um grande desafio. A arquitetura de hardware ela é as mais diversas possíveis. Eu posso fazer um processamento na CPU, na GPU. Quando nós falamos de GPU, tem GPU NVIDIA, AMD, Intel, enfim. Temos acelerador FPGA, temos os pendrives, como eu mostrei anteriormente. Então, tem acelerador FPGA, acelerador de A. Então, são diversos hardwares. É um trabalho muito árduo. Se eu desenvolvo um software de inteligência artificial para um determinado acelerador de hardware, eu estou gerando um aprisionamento tecnológico, porque se eu fiz um software para o FPGA, eu não vou rodar ele numa GPU ou numa CPU. E pensando nesse cenário, a primeira grande revolução em arquitetura de hardware para inteligência artificial foi o One API. Não estou aqui para me auto-edificar, mas tenho orgulho de dizer que só 40 e poucas pessoas foram tirar essa certificação e somente 2 brasileiros. Eu fui a primeira pessoa no mundo, um brasileiro, e não estou aqui para me auto-edificar, e sim, nós brasileiros, a primeira pessoa certificada no mundo com essa tecnologia foi um brasileiro, e a minha principal missão é propagar essa tecnologia no Brasil, de como utilizar a tecnologia One API. Vamos lembrar também que agora vem vindo um outro modelo de placa de vídeo, GPU. Quando a gente falava de GPU, a gente lembrava muito de NVIDIA e AMD. Agora a Intel vai entrar fortemente nesse cenário. O bacana é o seguinte: eficiência energética e custo. Às vezes eu tenho uma placa NVIDIA e estou fazendo um processamento em 70 microsegundos. Cara, às vezes eu pago 30%, 70% a menos e faço o processamento em 100 milissegundos. Isso não faz diferença para o negócio. É claro que quando nós precisamos de altíssimo desempenho, a NVIDIA ela é líder de mercado e ponto final. Mas às vezes de 70 microsegundos para 100 milissegundos, não existe tantas diferenças assim. Então estão vindo no mercado as placas dedicadas no mercado de GPU. A Intel está entrando nesse mercado para competir com a NVIDIA, com as RTX da vida, principalmente os modelos de segunda geração. Então, nós teremos outras opções no mercado. Então, vai ser um software que seja compatível com qualquer hardware. Essa é a principal missão da One API. A One API, ela tem como principal objetivo eu desenvolver um software, seja para GPU NVIDIA, seja para CPU, para o pendrive, para uma GPU Intel, AMD, não interessa qual hardware. Ela vai abstrair isso e eu faço um único software para qualquer plataforma de hardware. Então, isso é um grande passo evolutivo. Não podemos esquecer também da tecnologia Habana. A Habana é uma tecnologia que vai bater de frente em nuvem e, além de ter o mesmo desempenho das máquinas das
das rápidas GPUs em cloud, ela vai ter aí um custo na ordem de grandeza de 20% ou 30% e mantendo a mesma performance. Tá? Falando um pouco sobre interoperabilidade, existe o ZeLUDA, que é uma abstração em API nível 0 de hardware da API CUDA. Tá? E o que acontece? Se eu tenho um software que roda em CUDA, eu desinstalo o CUDA, eu tiro a placa de vídeo NVIDIA e consigo rodar isso numa placa de vídeo Intel dessas baratinhas, sem o sistema perceber que eu não estou mais rodando numa placa NVIDIA. Claro que eu vou ter queda de desempenho, mas eu vou conseguir fazer uma retrocompatibilidade e interoperabilidade de programas escritos em CUDA em GPUs Intel, e quando eu não preciso de tanto desempenho assim. Tá? Existe uma outra alternativa que o ZeLUDA, ele tem uma funcionalidade parecida com o NPI, mas ele não é. Ele faz uma transfusão de código. Ele deixa transparente o uso dos binários que supostamente iria utilizar CUDA. Você troca a biblioteca. Já o NPI, ele converte o código CUDA em código C++ x86. Tá? E claro que não podemos falar da NVIDIA, do seu desempenho no contexto de visão computacional e processamento de inteligência artificial. Ela é imbatível e vem evoluindo cada vez mais. Existem produtos do NVIDIA tal que ela permite de maneira muito eficaz, muito performática, a aplicação de uso de inteligência artificial. Então, cada vez mais os produtos estão proporcionando uma operacionalidade sem a necessidade de desenvolvimento de código. Então, acho que o grande passo evolutivo da humanidade é quando nós precisamos fazer menos com mais assertividade e mais desempenho. Tá? Então, existem alguns produtos como o próprio NVIDIA tal, que permite criação de soluções e de desenvolvimento fantásticos, aplicando assim linhas de produção de fábrica, rastreabilidade de pessoas, de objetos, de animais, de veículo. Se eu estou no aeroporto, eu deixo uma determinada sacola, eu esqueço a bolsa sozinha, eu já posso disparar alerta. Enfim, é uma infinidade de aplicabilidades de maneira fácil, simples, clicando e arrastando objetos e clicando botões. Existem outras plataformas também que permitem a visão computacional e inteligência artificial conectar com 5G, que aí vem a internet das coisas, a IoT e visão computacional, é muito bacana. Existe um grande ponto, e que era uma tarefa muito árdua e complexa, é criar modelos. E o Super Annotate permite que criarmos modelos matemáticos muito fácil. Então, eu tenho uma base de conhecimento, eu separo um grande volume de imagens, e o Super Annotate permite que eu crie com muita facilidade modelos, e sem sofrer, de maneira intuitiva, automática. Então, eu acho que a grande provocação é que a inteligência artificial e visão computacional está em alcance de todos. Antes eu tinha que pegar antes eu tinha que obter softwares, instalar, compilar, para depois recortar os modelos. Hoje já é feito de tudo isso de maneira semiautomática, tá? Então, acho que não podemos deixar de mencionar o quão de parabéns está todos esses desenvolvedores de código aberto, esses cientistas que estão cada vez mais tornando nossas vidas cada vez mais fáceis, tá? Então, fica aí a dica do quanto hoje está fácil até criar modelos matemáticos. E não tem só o Super Annotate. Quando eu mostro uma tecnologia, eu mostro várias alternativas. Tem o CEVAT, que é desenvolvido pela comunidade OpenCV, tem o VOT, que é desenvolvido pela Microsoft. Então, editores de modelos, tá? De base de modelos, não, de base de conhecimento, tem de sobra. Eu tenho, hoje, para eu criar um modelo, eu acho que o grande desafio é ter a base e depois separar essa base, classificar essa base. Então, esse editor de modelos, para classificar a base de imagens para criar os modelos,
ela vem cada vez mais tornando mais fácil a criação de qualquer coisa. Então, se eu tenho uma base de, deixa eu dar um exemplo hipotético, eu quero reconhecer gado, eu coloco uma câmera numa determinada região onde passa bastante gado, bastante animais. Eu coloco o algoritmo de detecção de movimento e somente aonde sofre movimento, os frames que sofreram movimento, eu capturo. Depois eu pego essa região de movimento e jogo para esses editores. Esses editores vão me ajudar a classificar as imagens para geração de modelo num outro software. Então, ficou muito fácil a geração e criação de modelos e seus insumos para tal. Um outro ponto importante é que estamos muito falando na borda. Nós temos celulares e browsers nos computadores. Então a Google também vem trabalhando no MediaPipe, com WebAssembler, com uma série de outras tecnologias que vai permitir dar inteligência na borda de maneira muito eficaz. Para vocês terem uma ideia, essa aplicação foi feita num browser e onde eu posso, aplicando algoritmo de detecção de esqueleto em tempo real, e a partir da aplicação do algoritmo de detecção de esqueleto, eu posso mapear as ações do esqueleto. Então, eu posso criar um menu com a mão. E dependendo da ação que eu processo em tempo real, eu posso praticamente ter ações com interação ao desktop ou um hardware qualquer. Vai depender, eu posso, por exemplo, ligar e desligar o áudio, ligar e desligar o microfone, ligar e desligar a câmera, tudo isso em tempo real, apenas utilizando visão computacional com inteligência artificial. Quando nós falamos de inteligência artificial, vou soltar um pouco aqui do que acontecerá ainda esse ano como Global Innovator Intel e pesquisador, né, do projeto OpenSUSE Innovator. Uma novidade que vem no mercado é uma câmera que processará a biometria embarcada em 3D. Então a LibRealSense ID, ela vai permitir que a gente faça processamento de biometria facial embarcada. Um protótipo, eu fiz escala de privilégio, eu escalei privilégio no Linux. Além de eu digitar senha, eu tenho que colocar também a face. E não adianta eu colocar um vídeo, uma foto, porque na hora que ele verifica, ele tem um anti-spoofing em 3 dimensões. A 3 dimensão, ela vai proibir, ela vai minimizar o problema do uso da foto de vídeo. E tão importante quanto isso, vai dar um outro nível de segurança em diversos aspectos. Porque cada vez mais, com a pandemia, o mundo digital vem crescendo e o uso da biometria facial vem crescendo de maneira exponencial. Porque eu não preciso mais pôr o dedo na maquininha onde todo mundo colocou o dedo, correndo o risco de pegar Covid, eu posso efetuar o meu pagamento com a face. Então, a biometria facial junto ao reconhecimento facial trouxe um crescimento e uma evolução expressiva nesse aspecto, tá? Outro ponto importante com a computação embarcada, cada vez mais nós teremos robôs, aspiradores e brinquedos com inteligência artificial embarcada. E tudo isso com biblioteca OpenCV, com YOLO, TensorFlow, tudo tecnologias abertas. Tá? Então, vai vir nesse segundo semestre ou começo de 2022, um mundo de robôs com visão computacional presente que podemos usar por mais diversos fins. Para monitorar a nossa casa, para verificar uma série de... verificar se tem alguma anomalia, acidente... cara, a aplicabilidade são enormes. Fica a cargo apenas a nossa imaginação. Outro ponto especial que vale a pena mencionar, que já é possível, já que ele já estará em mão, apresentarei em breve o SDK e como será o desenvolvimento, o holograma deixou de ser uma
um brinquedo de ficção científica. Hoje, com uma câmera 3D, eu consigo gerar 100 posições diferentes da mesma imagem, gerando um efeito de holograma. E o mais bacana é que eu vou conseguir processar isso em tempo real. Eu vou conseguir fazer aquele efeito de jornada nas estrelas. Vou conseguir projetar um vídeo em 3 dimensões em tempo real. Então, o futuro chegou e uma das grandes novidades que já estourou, já é factível, é o uso de processamento de transmissão de vídeo em tempo real com profundidade. Então, o holograma já é uma realidade, claro que é uma primeira versão, mas logo, logo teremos diversas versões desse brinquedo e com uso de inteligência artificial e visão computacional em tempo real. Não podemos esquecer também da realidade virtual, que é outro ganho muito importante. Eu acho uma revolução. Hoje é possível trabalhar no desktop virtual e a visão computacional ela tem um papel fundamental porque ela rastreia as minhas mãos para que eu consiga digitar no teclado real, mas projetando no mundo virtual. Então a câmera ela reconhece a mão, reconhece o teclado, ela faz a transformação da coordenada relativa do teclado físico para o teclado virtual e tudo isso em tempo real. Então é impressionante onde a tecnologia chegou hoje, tornando possível esse processamento em tempo real com realidade virtual. Então, eu praticamente consigo ter uma imersão de uma maneira fantástica, porque o cérebro acredita que você está nesse mundo virtual. E justamente a mágica da rastreabilidade, o algoritmo de detecção de esqueleto, é que proporcionou a digitação da minha mão virtual ser projetada junto ao teclado físico em 3 dimensões. Tá? Outro brinquedo legal é você conseguir fazer a digitalização em 3D. Hoje, com câmeras tridimensionais e a utilização da inteligência artificial, da inferência matemática 2D e 3D, eu consigo fazer um scanner tridimensional e projetar isso em tempo real. Então, com câmeras 3D como a RealSense e outras, ou Kinect Azure, eu consigo fazer a captura com profundidade, com sensor de profundidade e 2D ao mesmo tempo. Esse vídeo foi feito em 2008 com um processador ARM de 200 MHz single core. Utilizando computação otimizada, eu consegui fazer um drone, controlar as 4 hélices, a leitura da sua altitude com ultrassom e ainda rastrear um objeto em tempo real. Imagina o que é possível fazer hoje. Isso faz mais de 12 anos. Então, quando nós utilizamos a visão computacional com desempenho, com otimização, tudo é possível. Tá? E quando nós falamos em inteligência artificial e visão computacional, serviço da humanidade, nós estamos com foco no ser humano, na qualidade de vida, nos hospitais e residências inteligentes, interoperabilidade. Então, não é hospital inteligente e casa inteligente, é mundo inteligente. É monitoramento de fluxos externos, como detecção de anomalia em público, briga, colisão de veículos, entre outros. Tá? Então, aqui um exemplo, eu tenho uma câmera, eu posso ter acontecer a colisão dos veículos, a colisão desse veículo tem um pedestre envolvido. Se tiver um pedestre envolvido, ele pode disparar a geolocalização para o hospital inteligente. O hospital inteligente com o drone leva os primeiros socorros, fazendo o CR da placa eu posso já ligar para os parentes ou para o pai do condutor do veículo. Eu posso fazer análise de doenças degenerativas e não degenerativas em tempo real. Com algoritmo de visão computacional e biometria cognitiva, eu posso ver que uma determinada pessoa teve uma convulsão ou ocorreu algo em público. Um outro exemplo é usando a segmentação semântica. Nessa época não foi nem a segmentação panóptica, mas foi detectar nudes
em sites da internet, aí eu pego o rosto da pessoa, se a estimativa de idade for menor, da pessoa for menor de idade, eu denuncio a página para a Interpol ou para a polícia do país em questão como crime de pedofilia. Então, você protege aí as crianças e acaba utilizando uma série de recursos a serviço da humanidade. Um outro ponto importante, nós podemos utilizar a inteligência artificial para rastrear pessoas, mas para o nosso bem, não para o nosso controle. Se eu estou no aeroporto e eu perco meu filho, uma inteligência artificial, eu chego para a central e falo, perdi meu filho, ele está de boneco, uma mochila. A inteligência artificial vai conseguir olhar 100, 200 câmeras e localizar a pessoa com aquela propriedade em tempo real. Tá? Eu posso também fazer o monitoramento de acamados. Imagina que eu não tenho dinheiro para pagar um cuidador, eu posso utilizar a inteligência artificial para verificar um acamado. Ele pode chamar a enfermeira quando levantar o braço no hospital. Eu posso disparar um alerta quando esse acamado cair da cama, gerar uma mensagem com a imagem, entre outros, tá? Já é possível hoje detectar o câncer de pele com uma eficiência muito grande, um Raspberry Pi com aquele pendrive, e com isso eu posso levar uma detecção um diagnóstico de câncer, aonde médicos e internet não conseguem chegar, tá? No meio da mata. Então eu posso usar muitos diagnósticos a nosso favor, sem ter que deslocar toda uma infraestrutura para o mesmo. Tá? Então, o que nós encontramos no futuro? Uma eliminação dos altos custos das máquinas em cloud e uma otimização, explorar mais o uso das máquinas na borda. Existe muita computação na borda que hoje nós poderíamos utilizar a nosso favor e não sobrecarregar a cloud e a internet em nuvem. Tá? Muito obrigado. Críticas e sugestões, cabelo@opensuzy.org. É somente com crítica que eu consigo evoluir o meu trabalho, tá? Eu sempre falo que o grande passo evolutivo da humanidade é quando a humanidade descobrir que colaborar é melhor que competir, porque quando a gente colabora, a gente atrai um amigo, e quando a gente compete, a gente atrai inimigo. Muito obrigado. Eu acho que tem espaço para perguntas. Tem algumas perguntas aqui, eu vou responder quando o que for possível. A primeira pergunta é: se acha que um dia será possível encomendas por drones com IA? Não só, isso já é possível. Hoje a inteligência artificial permite que os drones façam muita coisa com e sem a visão computacional. Os drones podem entregar pedidos, basta informar geolocalização, ele consegue pousar com muita eficiência num local utilizando a visão computacional, porque ele sabe que tem um determinado veículo, tem um animal, então ele consegue com muita eficiência. Hoje a visão computacional consegue com muita eficiência proporcionar isso praticamente sem grandes danos. E lembrando que a visão computacional ela tem que ser usada de maneira paralela, ou seja, um drone ele pode utilizar a visão computacional com outros sensores. Tá? Tem uma outra pergunta que enviaram aqui. Deixa eu entender aqui. Se hoje o custo-benefício é melhor comprar um pendrive ou trocar as peças no uso dos aceleradores. Pessoal, é o seguinte. Um acelerador ele não vai ter o mesmo desempenho que uma GPU NVIDIA. Vamos já alinhar expectativas. E entenderemos o seguinte. Por que eu vou colocar uma GPU caríssima para verificar se existe uma face na foto? Sendo que uma GPU vai levar 50 microsegundos
e um pendrive de uma inferência vai levar 100 milissegundos. Não faz diferença para o negócio eu processar em 70 microsegundos ou 100 milissegundos a face. Então eu posso colocar um acelerador porque eu consigo reaproveitar o parque de máquinas. Agora, se eu estou trabalhando com algo que precisa processar no menor tempo possível, onde 70 microsegundos faz a diferença, aí sim faz muito sentido eu trocar eu praticamente trocar o meu, desculpa, trocar o meu hard do que praticamente ficar fazendo upgrade, tá? Então nós temos que saber, nós devemos saber dosar muito bem quando utilizar. A utilização ela é bem aplicada quando praticamente nós deveríamos é, otimizar processadores e GPUs que estão ociosas. Às vezes eu assino um contrato, digitalizo ele, envio ele em nuvem para fazer o CR. Mas o contrato não deveria subir sem o preenchimento do nome e do campo assinatura. Então eu posso usar um pendrive para verificar se o campo CPF foi preenchido e se a assinatura também. Então, hoje, quanto mais nós distribuímos, fizemos um processamento distribuído, menor vai ser o custo. Eu acho que o objetivo é minimizarmos o desperdício de custo. E não só isso, o mundo não vai ter internet o suficiente para atender toda a demanda que a visão computacional hoje exige. Tá? Então é praticamente isso. Tem mais uma pergunta aqui. Bom, pessoal, eu acho que o grande recado é que a inteligência artificial está ao alcance de todos, a visão computacional ela é acessível. Hoje nós possuímos a biblioteca OpenCV, que ela é muito abstraída em Python. Hoje Python proporciona ganhos de produtividade, nós possuímos lojas de modelo, aceleradores, então assim, não tem desculpa de que não tem hardware. Então, eu acho que hoje o principal objetivo nós devemos quebrar esse paradigma que inteligência artificial e visão computacional é apenas para cientistas da computação. Não, qualquer um hoje é possível desenvolver ciência aberta. E eu acho que grande parte da evolução da ciência só se deve à tecnologia livre. Não que eu seja contra a tecnologia proprietária, mas tudo hoje, quando nós olhamos para realidade virtual, inteligência artificial, internet das coisas, são tudo ciências abertas. E por quê? Porque é praticamente o trabalho coletivo que faz evoluir o trabalho como um todo. E muito obrigado. E, novamente, não é possível evoluir sem as críticas. E eu aconselho todos a acessarem o meu blog, assuntonerd.com.br, que eu compartilho todas as minhas experiências, os respectivos códigos-fontes no GitHub. Eu acho que só compartilhando conhecimento que nós vamos ter um salto evolutivo. Vocês não precisam sofrer tudo que eu sofri no passado. Vocês têm que avançarem muito mais rápido que eu e só vão conseguir isso se eu compartilhar o conhecimento, os meus erros, os meus acertos. E um muito obrigado. Obrigado a todos.